analisar desta primeira fase da FUVEST 2018 a número 13. Uma determinada quantidade de metano é colocado para reagir com cloro em excesso a 400 graus, gerando cloreto de hidrogênio e os compostos organoclorados, que é o CH4 perdendo um H, recebendo um cloro, então dando um monoclorado, perdendo 2 Hs, entrando 2 cloros, dando um diclorado, saindo 3 Hs, entrando H, entrando cloro, dando um triclorado e tirando todos os Hs, entrando 4 cloros, tetaclorado, cujas propriedades são mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é então esfriada a 25 graus e o líquido formado por uma única fase e sem HCl é coletado. Importante analisar essa tabela para nós recordarmos os conceitos de estado físico e de separação de misturas. Observemos que a palavra que classifica todos esses 4 são compostos organoclorados. Afinal de contas, cloro é um organógeno? É um elemento formador de composto orgânico? Não. Mas é um composto que tem cloro derivado de um composto orgânico super importante, que é o metano. É o monoclorometano, o diclorometano, o triclorometano e o tetaclorometano. Vamos dar uma paradinha no triclorometano. Esse triclorometano que aqui está, ele é líquido na temperatura ambiente. Porque esse triclorometano, ele de sólido passou para líquido a menos 63 graus. Então, ele é líquido porque ele só vai entrar em ebulição, passar para gás, a 61. E nós estamos numa temperatura amena. Os nossos 27 graus agradáveis está no meio do caminho. Então, o triclorometano, ele é líquido. Mas não é só por isso que eu estou falando dele. Eu quero alertá-lo que esse triclorometano tem um nome especial. Ele é chamado clorofórmio. A medicina tem uma história com ele. Já foi usado esse triclorometano ou clorofórmio de anestésico, porque se trata de uma substância altamente volátil. Ele volatiliza muito fortemente e esta saída para o estado gasoso absorve energia para vaporizar, provoca um gelo, provoca um frio. E esta mudança de temperatura anestesia o tecido. E então fazia-se cirurgia, etc. Os que buscam prazer sem analisar as consequências, já usaram este antigo anestésico numa mistura chamada loló. O loló era uma mistura na qual o clorofórmio era seu integrante principal, que provocava a viagem da pessoa. A pessoa, na hora, escuta sinos, é o que se fala. Esta substância, ela é altamente cancerígena. E, claro, não se pode procurar o prazer pelo prazer. Tem as suas consequências. Bom, analisados os 4, vamos verificar o texto novamente, cujas propriedades são mostradas na tabela, e a mistura obtida ao final das reações é então resfriada a 25 graus e o líquido. Bom, quem é líquido e quem não é líquido? Porque são 4 substâncias. A primeira delas, que não está citada na tabela, é o cloreto de hidrogênio, que dentro d'água seria o ácido clorídrico. Gerou o cloreto de hidrogênio, que nem está na tabela. Dos 4 organoclorados que estão na tabela, tem este que é gás. O monoclorometano é gás porque 25 graus está acima da sua temperatura de ebulição.
o monoclorometano já ebuliu. Então ele já está na fase de gás. Ele não vai permanecer na mistura da qual eu tenho que separar. Na mistura líquida estará o diclorometano, o triclorometano e o tetraclorometano. Dos três, eu estou observando que o primeiro, o diclorometano, é muito solúvel em água. Ele se mistura fortemente com a água e tem uma temperatura de ebulir comparativamente a mais baixa. Ele é solúvel e ebule rápido. Logo depois dos 25 graus, logo depois da temperatura ambiente, ele entra em ebulição. Conforme o texto, a mistura foi resfriada a 25 graus e ela é uma mistura líquida. Se é uma mistura líquida, líquidos que se misturam fazem um material homogêneo. Como separá-los? Por destilação. O processo será de destilação que corresponde a uma volatilização da mistura, sendo que aquele que tem ponto de ebulição mais baixo é mais volátil. A volatilidade do diclorometano será maior e volatiliza primeiro. Ao volatilizar, vai condensar primeiro. Então, a primeira fase da separação por destilação será do diclorometano. O seu percentual será alto no início e será recolhido em determinado setor. O triclorometano, de temperatura praticamente o dobro, só vai ebulir depois que todo o diclorometano terá ido embora, terá evaporado. O triclorometano evapora e passa para uma condensação separada. É uma destilação fracionada. E o tetraclorometano é o terceiro para entrar em ebulição. A melhor técnica de separação dos orgânulos clorados presentes na fase líquida, e o primeiro composto a ser separado por essa técnica será, ou são, o quê? Será de destilação. Destilação fracionada. Porque se o líquido é o correspondente à mistura dos três, torna-se mistura homogênea. E a mistura homogênea é separada por destilação fracionada. Fica no páreo a letra B, a letra D apenas. Sendo que a segunda parte da pergunta, a melhor técnica de separação presente na fase líquida, que é a destilação fracionada, e o primeiro composto a ser separado por essa técnica será quem? Aquele integrante da mistura de menor ponto de ebulição, que é o diclorometano. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa D de dado.